Bom, gente, aqui é a professora Natália Mara e uma dúvida que eu tô sempre recebendo é como que a gente consegue é, decorar todas as continhas de tabuada, né? É uma dúvida, assim, de grande parte da população, às vezes até quem já está em níveis avançados assim de matemática ainda não decorou a tabuada e nisso a pessoa vai encontrando uma série de dificuldades ao longo do caminho porque ela não sabe 7 vezes 8 essas continhas que supostamente seriam mais simples, mas que geram muitas e muitas dúvidas para muitas pessoas. Bom, o que eu vejo assim de mais comum, né, do erro mais comum assim que as pessoas fazem nessa questão da memorização da tabuada é que a pessoa tenta memorizar aquela tabuada antes de memorizar muito, de saber assim muito bem soma e subtração. Então a pessoa assim, ah, não, soma e subtração eu sei. Mas é aquela coisa que a pessoa sabe, mas ela precisa de um dedinho para poder somar certo, sabe? Não é aquela coisa que a pessoa sabe, é assim, ó, falou e a pessoa sabe. Fala lá, 7 mais 8, aí a pessoa, pá, dá aquela resposta assim. Não, ela dá uma parada, ela respira e daí ela responde. Isso faz muita diferença na hora de memorizar a multiplicação, porque a multiplicação ela é na verdade um conjunto de somas, que quando a gente tem a soma muito bem treinada, fica muito mais simples, né? Agora sim, poxa, e aí, como é que eu vou fazer para treinar a soma? Bom, eu tenho aqui no link da descrição e eu coloco sempre isso nos meus vídeos, uns exercícios para vocês imprimirem e treinar. E eu tô sempre falando isso, gente. Quem adquire esses exercícios, as pessoas precisam treinar soma, depois treinar subtração, depois multiplicação. Depois que a multiplicação estiver bem memorizada, aí sim você vai treinar a divisão. E então assim, poxa, eu quero treinar a multiplicação, eu tenho do ok. Ah, mas eu já sei muito rápido a soma. Ainda assim, vai por mim, treina no mínimo uma semana de soma, depois, no mínimo, uma semana de subtração. Então, assim, estou imaginando que você é fera, tá? Você vai treinar no mínimo uma semana só de soma, depois uma semana só de subtração, e aí depois sim você vai fazer multiplicação. E assim, multiplicação é uma coisa que demora mais, tem que treinar assim, bem mesmo. Depois que você tiver bem memorizado mesmo a multiplicação, aí você começa a treinar os exercícios de divisão. Faça nessa ordem que você vai inclusive economizar tempo. Esse tempo que você está treinando soma, que supostamente você já sabe, ele vai te ajudar e muito, tá? Não é pouco, a memorizar a multiplicação. É o erro mais comum, é a pessoa querer memorizar a multiplicação sem fazer um bom treinamento de soma, depois um bom treinamento de multiplicação. Parece bobagem, mas não é, sabe? É uma coisa assim que eu vejo com muita, muita frequência mesmo. As pessoas menosprezarem soma, menosprezarem subtração e elas ficarem agarradas na multiplicação por anos. Por anos elas treinam, elas treinam, elas treinam e elas ainda não memorizaram. Então, assim, façam nessa ordem. Se você está vendo um vídeo no Instagram, no link que tá lá na minha biografia, tem esses exercícios. Se você está vendo pelo YouTube, no link do vídeo tem também, sabe? Então, assim, faça esse treinamento. Ele, ele transforma mesmo toda a forma como você aprende, toda a forma como você pensa. Ele vai muito além de memorizar. E
Quando a gente tem essas continhas simples na cabeça, mas assim, na cabeça mesmo, sem ter que ficar pensando, sem ter que respirar para responder, aprender matemática fica muito mais fácil. Depois que eu fiz esse treinamento com os meus alunos de aula particular, eu comecei a perder os meus alunos, porque eles começaram a entender direto do professor, coisa que eles nunca conseguiam fazer, né? Porque o professor falava numa determinada velocidade que eles nunca conseguiam acompanhar. Por isso que eles precisavam de mim, por isso que eles precisavam da aula particular. E aí, depois que eles fizeram esse treinamento de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão, depois estava já há alguns meses, né, treinando isso, eles falaram, poxa, professor, eu consigo entender agora direto do professor. Eu não preciso mais das aulas particulares. Eu sempre fiquei muito feliz. Às vezes alguns falavam até meio sem graça comigo, né, que não precisava mais, mas eu sempre ficava assim muito feliz, muito satisfeita porque eu estava percebendo o valor que tinha esse material que eu estava desenvolvendo com eles, né, para que eles realmente ficassem mais independentes. Então, assim, memorizar é super importante. A repetição para memorizar é super importante, né? Vocês vão ver os exercícios para imprimir, eles têm bastante repetição. Agora, sim, não é porque tem repetição que é cansativo, tá? Isso vocês têm que também estar ligado. O cansativo, ele não ajuda tanto. Muitas vezes ele até atrapalha, a gente começa a confundir as coisas. Então, são exercícios com repetição, mas assim, não façam mais de 20 minutos por dia. Natália, professora Natália, posso fazer 3 minutos por dia? Pode. Tive aluno que fez 3 minutos por dia e tá tudo certo, tá? Aprendeu, memorizou, conseguiu passar no concurso, conseguiu o objetivo dele. Pode treinar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, pode. Mais de 20 não, tá? É preferível que você treine 15 minutos por dia do que você treinar 21 minutos por dia. E isso eu percebi porque, claro, sempre tem aqueles alunos, a gente sempre tem aqueles alunos assim super esforçados mesmo, que dão super o gás, e sempre tem os alunos preguiçosos, que querem fazer 3 minutos, 2 minutos, né? Nem sempre é falta de tempo, às vezes é preguiça mesmo, tá? E aí eu comecei a perceber isso, que às vezes o preguiçoso estava aprendendo mais do que o super esforçado que estava querendo fazer um tempão desse treinamento. Então aí eu comecei a limitar e os resultados dos alunos começaram a ser todos positivos. Então assim, comecei a não deixar, não faz mais de 20 minutos por dia. Por quê? Porque eu percebi quem começa a fazer mais de 20 minutos por dia começa a confundir, sabe? Daí o resultado não é assim bom. E então é repetitivo, mas não vai ser cansativo, porque você vai se limitar a treinar no máximo 20 minutos por dia. E esse limite que você vai colocar em você, ele é também muito importante para o seu aprendizado, tá bom? Façam esse material onde mesmo vocês vão imprimir, vocês vão fazer, pode imprimir quantas vezes quiser. Então, assim, não deixa essa oportunidade passar. Conversem comigo, interajam, coloquem aí o que vocês estão pensando, as dificuldades que vocês têm, que na medida em que eu puder, eu vou contribuir. Um beijo grande para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.